Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, mas antes aqueles avisos de praxe. Os companheiros com aparelho celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, por Chico Xavier. Benignidade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamo-lhes guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir, caminhando no tempo e no espaço, em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. E diante desta lição, Senhor, agradecidos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor, nos dando a oportunidade de todos os dias, podermos reformar os nossos conceitos, os nossos pontos de vista, aquilo que trazemos ainda equivocado em nossos espíritos imortais. Mas que nós possamos seguir a tua exemplificação, seguir as tuas pegadas e fazer aquilo que tu nos ensinaste há tantos milênios e ainda relutamos, Senhor, em praticá-los. Mas a tua bondade é imensa, nos oferecendo todos os dias oportunidade de recomeço. E agradecidos por tudo, Senhor, vamos te pedir neste dia que tu envolvas a nossa Tayana e nos trará o estudo do teu Evangelho, que ela possa estar inspirada e intuída pelo seu mentor e por todos os mensageiros que aqui estão apostos. Envolve a nossa Kilsen também, que nos trará a leitura e o comentário do livro Fonte Viva, que ela também possa estar envolta na tua luz, no teu amor e na inspiração. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece,
possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, gente. Muita alegria estarmos todos reunidos nessa tarde para mais um dia de estudo. Muita alegria pela casa, né, que nos acolhe, nos protege e nos dá essa oportunidade. Vamos prosseguir hoje com a coletânea de preces. Nós vamos do item 24 ao 37. São muitos itens, não estão todos na nossa folhinha. A folhinha vai ter o 24 e o 30. Então, nessas duas oportunidades, vocês acompanhem, tá bom? Para a gente iniciar, a gente vai no item 24, sempre lembrando que as preces em si, elas não serão lidas. A prece, ela é nossa, né? Ela é a forma com que a gente se comunica com Deus. O que o Evangelho nos proporciona é um guia, é uma orientação de como fazer caso a gente esteja numa turbulência muito grande e não consiga. E essa etapa de hoje, ela é justamente essa parte meio complicada, uma parte meio complicada, porque existem passagens que é por uma criança que acaba de nascer, por uma graça alcançada. Então são partes que talvez a gente sinta mais facilidade nessa conexão, mas algumas outras adversidades da nossa vida podem nos afastar da formação até do pensamento de conexão com Deus e com a espiritualidade que nos ampara. E essa que eu vou trazer hoje para vocês, né, em forma de estudo compartilhado, fala muito disso. Então a primeira está escrita aí, eu vou ler na íntegra, porque essa primeira, ela se trata de pedir um conselho. E aí vem 3 perguntas do milhão. No Evangelho tem 3 perguntas fundamentais para a vida de todo mundo e que eu não apostaria, que minha mãe diz que apostar é burrice, a gente só pode teimar. Então eu teimaria com vocês que a gente não faz as 3 perguntas antes da gente pedir um conselho. Mas antes de mais nada, é bom também a reflexão do seguinte: a gente vai pedir um conselho para uma pessoa que a gente tem dúvida sobre o que vai falar? A gente vai pedir um conselho para uma pessoa que a gente sabe que não tem o que nos oferecer? A gente pede um conselho a alguém que muito provavelmente não passou pela situação que a gente passou? Às vezes não, né? A gente vai procurar alguém mais informado, alguém com uma vivência melhor, com uma experiência, alguém do nosso afeto, da nossa confiança. Então, vamos partir disso para a gente entender o que ele fala agora. Ele diz que primeira coisa, antes da gente propor, a gente deveria se perguntar: causarei algum prejuízo a alguém? Isto que quero fazer é útil a alguém? Se alguém fizer isto comigo, eu gostarei? São umas 3 máximas que pode ser que as 2 primeiras a gente não fale, mas a última a gente fala para o filho. Não faz isso com fulano que você não gostaria que fizesse com você. Não é verdade? Mas antes disso ainda tem outras 2. Isso vai ser útil? Isso vai causar prejuízo? As coisas boas em si mesmas podem ter coisas ruins em mãos inábeis. Isso também está escrito aí no item 24. E eu fiquei nessa frase durante muito tempo. Fiquei lendo, fiquei pensando, falei assim, gente, como que uma coisa boa pode trazer um resultado ruim? Isso é coisa boa. Aí vai lendo uma coisa, vai lendo outra.
a história está aí para ajudar. E aí me vieram duas coisas à cabeça: a bomba atômica e o avião. Nenhuma das duas coisas foi feita para o uso que é tomado muitas vezes. É o nosso próprio aí defensor, né, que a gente defende, porque a gente é brasileiro, criador do avião. Tem um livro que fala sobre isso e sobre a reação dele em vista do mau uso da sua criação. E a bomba atômica a mesma coisa. Então, o que é, de fato, muito bom, que poderia causar progressos absurdos para a gente, também pode ser usado para atingir uma torre, né? Então, daí vem esse conselho. Se o que pensamos fazer somente a nós interessa, lícito nos é pensar as vantagens e os inconvenientes pessoais que possam advir. Interessa a outrem se o resultado em um bem para um redundará em mal para outro, que é exatamente esse compilado que eu fiz. A gente precisa pensar nas coisas que a gente vai fazer, porque às vezes a inocência, a ignorância, a falta de recurso leva, por vezes, a pessoa a achar que está fazendo uma coisa boa, e muitas vezes a espiritualidade preserva muito dessa boa intenção para que o mal não ecloda da maneira como é, e vocês vão entender porque que eu estou falando isso, justamente pela boa intenção. Um dia, em casa, eu precisei dar 21 gotas de uma medicação. O meu filho tinha em torno de uns 6 anos, 7, né? Viu a situação. No dia seguinte eu não estava passando mal, muito mal, não estava em condições sequer de levantar. Estava tendo uma crise de cálculo renal. E a pessoa passou mal novamente. Só que ele pegou outra medicação e deu as mesmas 21 gotas. Só que essa medicação, se você der 4, 5, você já pode matar de taquicardia. Ele deu 21. E a pessoa melhorou. No dia seguinte, endeusado, a doente me chega com a seguinte frase: "Você está vendo? Me salvou ontem." Falei: "Mentira, jura? Por que não subiu a escada para me chamar?" "Porque não precisou. Ele sabia onde estava o remédio e ele me deu a medicação." Falei: "Qual foi a medicação?" "Foi essa aqui." Botei a mão na cabeça e falei assim: caramba. Deus é muito bom. Deus é perfeito e maravilhoso. As 21 gotas não mataram ela. Poderia ter morrido. O que se usa 1, 2 ou 3. Já vi 4. 21. E a sujeita ficou boazinha. Quer dizer, a gente precisa entender a espiritualidade na nossa vida. Quão são bons para nós toda boa vontade aliada ao pouco conhecimento, mas poderia ter dado muito errado. Né? Poderia ter dado muito errado. Então, para uma criança de 7 anos, a gente não pode ter esse discurso porque ele não entenderia. Mas para todos nós aqui, a gente precisa pesar muito bem as nossas ações, né? E essa parte medicamentosa, que é a minha praia, é o mais batido. Gente, o que serve para mim pode não servir para você. Não dá para medicar as outras pessoas pelo que fez bem a você, né? É muito perigoso. Então, para pedir um conselho, a gente precisa fazer essas 3 perguntas. Se vai ser útil, se vai fazer mal, se eu gostaria que fizessem comigo. A gente precisa, porque quando a gente se conectar ao nosso mentor, não há dúvida de que a gente vai receber uma orientação. Não há dúvida. Mas que tipo de conselho eu estou pedindo? Conselho do número da loteria?
Conselho de que carro eu vou comprar? Qual o conselho? Conselho de como tratar melhor o meu adversário, de como me comportar melhor no meu dia a dia familiar, conselho de como angariar fundos de forma lícita. Aí, ok, né? É muito complicado a gente achar que é bobo, basta pedir, porque se bater a porta abre, se você pedir você obtém, mas não é à torta e à direita. E a gente vai ver à frente por que não é à torta e à direita. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados dessa sábia advertência. Aí vem o puxão de orelha. Na dúvida, se abstenha. Na dúvida, não faça. Teve dúvida, não faz. Eu levei um puxão de orelha um tempinho atrás, que eu avançava sinal próximo de casa por bobeira. Não estava atrasada, não tinha motivo. E aí o que me foi dito foi o seguinte: aqui atrás estão os seus filhos vendo você fazer isso no carro. E você também não está com cinto. A distância era de menos de 1 quilômetro. Só que o que importa é o exemplo, né? Eu gostaria que meu filho fizesse isso. Isso vai ser útil para a vida do meu filho? Isso pode causar prejuízo a ele? Então, se a gente se reforma, a gente consegue reformar também o nosso entorno. Então, se o conselho que a gente pede nos chega de uma forma eficiente, a gente também consegue propagar ele em forma de exemplo. Isso é muito importante. Capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz pra gente: chama seu bom espírito para te ajudar. Ficou muito complicado, não conseguiu nem formular essas perguntas? Chama. Não estou conseguindo. Acabou. A gente precisa assumir a nossa inferioridade, ou a nossa incapacidade, ou o nome que vocês acharem na cabeça de vocês. E pede ajuda. Porque vai vir alguma coisa. Sempre vem. E se for útil, se não causar prejuízo, e se for para você não fazer mal a ninguém, né? Sempre vai vir. E aí, na próxima, porque a gente, na próxima vem nas aflições da vida. A gente está cansado de ouvir que o planeta é de provas, expiações, que aflições na vida são para todo mundo, né? Que vamos passar, mas quando a gente está passando, a gente não quer nem conversa, né? A gente quer resultado, a gente quer acabar com aquele problema. Então, essa daqui, eu acho que é a que mais a gente deveria se apegar, porque é a que a gente passa mais vezes. E aí eu fui estudar para saber o que significa crise. Vem do arcaico, grego arcaico, crises, né? Que é um ponto. Vocês vão pensar que é brincadeira, mas não fui eu que falei, está lá no grego antigo. Era um ponto na doença que ou o cara morria ou melhorava. Era crise. Era aquele ponto ali decisivo. Naquele ponto tinha que haver mudança. Ou o corpo reagia ou não reagia, mas havia mudança. Então isso é crise. Se a gente parar para pensar, o país está em crise econômica, alguma coisa vai acontecer. O país está em crise armada, vai acontecer alguma coisa. A casa aqui, nós tivemos um conflito, estamos em crise. A gente vai ter que dar um jeito. Ou para de se falar ou volta a se falar, mas vai dar um jeito. Então a crise, ela é isso. A aflição na vida é a crise. A gente vai ter que passar por essa mudança. E aí, na sequência, veio uma outra palavra, né? Crisálida. Então, olha que interessante. Essas adversidades, né? Essas situações incômodas, feias, limitantes, pensando na crisálida, elas vão proporcionar uma transformação, uma metamorfose.
uma alteração de condições. Às vezes, para nós, seres humanos, não é externa. Ninguém vai conseguir ver na sua cara que você se modificou naquele aspecto, que hoje você sai de casa e bota o cinto antes de todo mundo. Mas você sabe que houve a crise e que houve a mudança. E se você for bastante esperto, você não precisa nem passar pela aflição. Mas, se passando pela aflição, a gente precisa repensar em muitas coisas, né? Existe uma médica chamada... Toda vez que eu estiver olhando aqui para baixo é para não errar na cola, tá? Existe uma médica chamada Alessandra Luchetti que fez uma pesquisa em casas espíritas. Ela observou que de 7 em cada 10 pessoas que procuram a casa espírita é por causa de doença. E aí, uma frase que me chamou muita atenção é que a pessoa fala assim na reportagem: até na casa espírita eu fui. Pra gente, acredito eu, que pra gente, a casa espírita seja um refúgio, um acalento, seja um ombro amigo, seja um lugar familiar, seja um lugar de paz, segurança. Mas para muita gente, até na casa espírita já foi para resolver problema. E a gente esporadicamente vê pessoas que vêm, não ouvem o que querem, porque ou são mandados trabalhar, ou são mandados estudar, ou são mandados olhar para a dor do outro, e não querem ouvir isso. Querem assim, toma, seu resultado. A solução da sua crise está aqui, ó. E não funciona assim, né? Então, depois que essa médica fez essa reportagem, aí eu passei a me achar uma bolacha do pacote. Falei assim, pô, eu também vou lá buscando muitas vezes solução para as aflições. Mas eu não vou só para buscar a solução das aflições. Eu vou para aprender como que eu lido com as aflições. Então a gente é uma bolachinha do pacote, né? Dá para dar uma... Eu gostei até da reportagem, porque pareceu pejorativo quando eu li. A primeira vez eu falei assim, pô, como assim vai até a casa espírita só para... Até na casa espírita eu fui. Ué, como se fosse um lugar ruim? Tem gente que não vê isso aqui como religião, como uma ligação com Deus, vê como doutrina filosófica, vê como alguma coisa de crença, só crendice, vê como misticismo, né? Então, talvez essas 7 que ela viu, não foi aqui a pesquisa, né? Não foi com a gente que ela fez essa pesquisa, não. Alta de Souza nos diz que a maioria da humanidade deseja anestesia e não consciência. Então a gente prefere se alienar da nossa dor, do nosso problema, das nossas dificuldades, que se a gente também buscar um pouquinho mais lá para trás, eles dizem que a maior parte delas nós causamos, se não agora, antes. A gente prefere essa anestesia do que às vezes um amigo teu pegar no braço e falar assim, fica quieta, Tânia, não fala. Né, amigas? Fica quieta. E é para ficar. Você aprende mais. Mas são suas amigas que estão falando para você. Lá na rua não pode falar comigo assim, não. Lá na rua, quem são elas? Mas as aflições não estão em todos os lugares. Então, nas aflições da vida, nós podemos... Aí eles perguntam assim, podemos pedir a Deus que Ele nos conceda alguma coisa? Podemos pedir, mas contanto que tenha um fim útil e sério. Nem sempre nós vemos o lado mal do que desejamos. Às vezes a gente pede. Não acontece. Deus não está me ouvindo, meu anjo da guarda está de férias, a gente inventa um monte de coisa. Será que é o Dr. Herman mesmo? Pô, o Dr. Herman está dando atenção pra caramba ali hoje, ao fulano para mim passou e só falou, oi minha filha. Será? Nossa visão é muito limitada. Nosso hoje, nosso agora é muito limitado. Então o que a gente acha que hoje
é o melhor que pode ser para a gente, amanhã pode ser uma dor infinita. Tem uma adolescente lá querendo enchendo meu saco com a tal de uma motinha elétrica. Não dou, não vou dar. Hoje mesmo falou, eu não vejo nele discernimento, maturidade para usar um treco desse. Porque já me contaram que ele anda pela rua de bicicleta entre os carros. Eu vou ajudar? Aí eu fico pedindo, dê responsabilidade, dê responsabilidade, dê responsabilidade, dê independência, dê independência, dê independência. Aí amanhã ele arruma um emprego e vai embora, eu vou começar a chorar? Não posso, acabei de pedir a beça isso, não pedia? Então a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente pede, né? Porque você tem que ser equilibrado. No final das contas, você tem que ser equilibrado. Na aflição é difícil ser equilibrado, mas você pondera um pouquinho, respira um pouquinho, faça uma prece, pega aqui a cola, não está conseguindo formular o pensamento, eles dão 2, 3, às vezes até 4 formas de você fazer a prece. Quando o negócio está brabo, eu venho lendo tudo em sequência, vou lendo todas, vou ler todas. Até o senhor já ouve melhor um pouquinho? Que é isso? A gente não deve por não receber, nos entregar ao desânimo, que é o que a maioria de nós faz, né? A criança pequena pede uma bicicleta, você não tem a bicicleta para dar, ou simplesmente não quer dar a bicicleta, ou não é a hora da bicicleta, você dá outra coisa, bate pé, faz birra, chora, daqui a 5 minutos ela está brincando, não está? Então a gente não, a gente fica amargurado, ressentido, causando uma doença, ou piorando ainda, fazendo um cenário mental do porquê comigo, o que está acontecendo aqui na minha casa, com a minha família. Será que era para você receber isso? Levando para um lado extremo, às vezes, isso é porque esse estudo estava próximo do anterior que eu fiz, então tinha um exemplo lá que eu não consegui passar, então calha hoje também. Muitas mulheres querem ser mãe e não conseguem, por N razões. Não conseguem, via biológica, né? Serem mães. E aí, depois de um certo tempo, de uma certa conformação, que de fato não é, vocês vão entender por quê, resolvem adotar uma criança. Adotam essa criança e não conseguem desenvolver o papel da maternidade. Eu estou falando isso por um caso conhecido. Aí trata mal a criança, aí deixa a criança de lado, ou larga com alguém propositadamente, não por necessidade, por trabalho, por alguma outra razão. Então, se ela anteriormente tivesse entendido que aquele papel para ela já não era o momento, né? Claro, essa criança pode ter sido tirada de uma situação muito pior, tudo está dentro de um planejamento organizado e perfeito. Só estou trazendo um exemplo para ilustração. Essa criança ela não teve a mãe que ela achou que ia ter. E a mãe não teve o filho que ela achou que ia ter. Então, talvez o não, naquele momento, seja por uma reflexão mais profunda, por um autoconhecimento, né? Por uma melhoria. Você pode ser mãe na evangelização, você pode ser mãe no assistido na rua, você pode ser mãe da sua mãe, né? Os papéis podem se inverter. Então, o momento chega, gente. O nosso momento chega, que é o momento do aprendizado. A aflição, ela está nesse meio do caminho, na aprovação, na sua reforma, no tempo que você vai precisar para você entender o porquê daquilo contigo. Mas cada um aí dentro está pensando, né? Numa aflição que passou ou que está passando na vida e numa maneira mais cristã de solucionar essa questão. E tudo tem a ver com a primeira pergunta. Né? Devo me revoltar contra Deus? Não vai adiantar nada.
Devo tratar o outro de forma ríspida porque fui tratada? Não vai adiantar nada. Será que se eu tivesse nessa posição, eu gostaria que alguém chegasse até mim e me tratasse mal? Ou será que eu gostaria que me chamasse e falasse, mesmo que seja verdade, mas de uma forma amorosa e carinhosa? Né? Todo estudo está voltado para a primeira pergunta. Só para voltar rapidinho aqui na Alta de Souza, não sei se vocês a conhecem, ela foi uma poetisa. Chico Xavier escreveu através dela muitos sonetos, né? Teve um processo de psicografia muito intenso, publicou também o Parnaso de Além-Túmulo em 1932, reuniu uma variedade de poesias que são de autoria, né? Como os dela. Então era uma mulher que muito voltada para essa beleza da escritura, né? Para essa beleza das artes, né? Então, mas o que ela diz é uma coisa muito interessante. Nós não queremos colocar a mão na consciência, nós queremos anestesia. E isso é complicado, muito complicado, porque a conta não vai se fechar sozinha. Podemos pedir a Deus que nos conte... Ah, tá, já falei. Não, coisas terrestres. Se for bom, sim. Mas, por exemplo, peço eu a Mega Sena. Será que eu vou saber utilizar? Vocês lembram de um caso de um senhor que era até deficiente físico, que recebeu o prêmio e em seguida foi morto? Faz um tempo, né? Mas... uma BBB que gastou tudo em bebida alcoólica? Então, será? Você pedir pode, né? Lá em casa eu até brinco. Mãe. Falei, o quê? Quero pedir uma coisa. Falei, pedir você pode. Pedir pode à vontade. Agora, se eu vou te dar, não sei. Né? Posso não ter, posso não saber, posso não querer. Pode um monte de coisa. Agora, pedir, meu amigo, à vontade. Pode ficar à vontade, para pedir você pode. O não é certo, né? O não tu já tem. Então, pedir você pode. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Essa parte da prece é a coisa que a gente mais tem que ter em mente. Não é a nossa vontade, como foi dito anteriormente. A nossa visão é muito limitada. Então, faça-se a sua vontade, meu Deus. Né? Eu posso estar até pedindo uma coisa que a meus olhos seja maravilhosa, seja altruísta, seja humanitária, mas não é a vontade de Deus. E quem sou eu, né? Uma simples serva, né? Que tenho que entender e acatar. Por vezes vai doer, só que sempre vai ter, igual a história da crise, a modificação. Esse é o ideal, que nós nos modifiquemos, né? Aí já vem uma coisa maravilhosa. Ação de graças por um favor obtido. Na Igreja Católica tem muito disso, né? Ação de graças pelo nascimento do fulano, ação de graças pelo casamento, ação de graças pelos 15 anos, não tem? A gente mal fala disso aqui. Uma ação de dar graças. É uma das 3 funções da prece, agradecer. A gente vai agradecer a Deus. É uma ação, um ato de agradecer por um favor que foi nos concedido. Normalmente, quando a gente está conversando com uma pessoa e quanto menos intimidade a gente tem, mais a gente faz. Eu acho que deveria ser o contrário, vocês observem bem. Se você não conhece a pessoa, você fala, por favor, por gentileza, o senhor poderia me dar licença? Muito obrigada. Aí de casa, pô, Santos, dá licença aqui rapidinho. Então, chega para lá. Né? Já observaram? Quanto mais intimidade, parece que a gente menos faz isso, né? A palavra obrigada, por isso que para a mulher é obrigada e para o homem é obrigado, significa que você está obrigada a retribuir aquele favor. Ou, homem, obrigado a retribuir aquele favor. É isso que significa obrigada. Por isso que você fala obrigada.
Mais uma das doideiras da minha infância, né? Eu ficava assim, que eu sou obrigada a quê? Por que ele falou obrigada? Obrigada por quê? Não sou obrigada a nada. É sim, te fez um favor. Você não pediu? Então, te fez um favor. Levando para um extremo muito grande. Uma crise na sua casa, falta de comida. É uma coisa muito séria. Você faz prece, bate alguém na sua porta da casa evangélica tal. Estamos fazendo uma lista, uma campanha, estamos aqui recolhendo mantimentos, queremos saber se o senhor precisa de auxílio. Por que eu estou falando isso? Aconteceu com meu pai, só que meu pai é um cara muito sacana, ele brinca muito, só que ele brinca com a cara séria. Quem conhece sabe que ele está brincando, quem não conhece acha que ele está falando sério. Passou uma jovem evangélica, onde ele estava, e meu pai e minha mãe nunca tiveram muita vaidade. Ninguém nunca andou de terno e gravata, super arrumado não. Forma bem simples. E aí começa a conversa, vai, conversa vem. Ela falou assim, vou pegar o nome do senhor para levar para lá, para a igreja, para eu trazer para o senhor uma cesta básica. Porque a imagem dele era de uma pessoa extremamente humilde. Aí meu pai falou, jura minha filha? Coloca assim, brincando. Quando a moça começou a pegar os dados, ele achou que ela tinha entendido a brincadeira. Só que ela começou a pedir endereço, CPF, muitos dados mesmo. Aí ele meio que se deu conta que não era brincadeira, era sério. Aí ele falou, não minha filha, não preciso que você traga bolsa não, cesta básica. Eu estou brincando com você. O senhor tem certeza, não precisa ficar com vergonha. A gente se o senhor quer marcar em outro lugar, o senhor vai se sentir constrangido. Ela não conseguiu assimilar a brincadeira. E ele demorou muito para fazer ela entender que era uma brincadeira. E aí ele parou com essa brincadeira, né? Desse tempo de como e com quem brincar, né? Mas, levando para esse lado de uma situação muito grave, que seria a falta de comida, alguém chegar e bater na sua porta te dando comida, é um favor que você não vai esquecer. É uma coisa que não vai passar em branco. E eu tiro isso porque às vezes você está convivendo no seu círculo familiar por 42 anos, 43 anos com alguém que você não sabe que é uma pessoa maravilhosa, porque não precisa fazer alarde, não precisa de outdoor, não precisa que ninguém fique soltando fogos, contando que está fazendo isso, que foi no enterro de um tio meu. No enterro de um tio meu, gente que não acabava mais, a minha família é enorme. Tá, meu primo passando mal, eu ali auxiliando no passar mal, não mais no fato de ter alguém desencarnado ali. E chega o moço para fechar o caixão. Vamos fazer uma prece, vamos fazer uma prece. Uma coisa ecumênica, né? Cada um na sua lá, fazendo a prece pelo... Levanta a mão uma moça, eu quero falar. Ele, quando eu tinha 5 anos de idade, deu comida à minha família inteira, nós éramos 15. Eu quero falar também. Ele foi quem me deu meu primeiro emprego, me aposentei lá. Eu fui ficando assim, ó. Falei, meu Deus, eu convivi com ele a vida inteira. Ele sempre foi bom, uma pessoa muito boa. Mas eu não sabia que ele era tão bom. Uma pessoa tão boa para tanta gente. Então, nas aflições da vida, existem anjos encarnados entre nós. Nós somos possíveis anjos, né? Nós somos pessoas que, se nós entendermos o nosso verdadeiro papel, no culto do lado dessa semana foi até uma temática lá em casa. Eu falei sobre o óbolo da viúva. Eu falei, do que adianta eu estar indo na casa do caminho e contribuindo com A, com B, com R$2, com R$1, se vocês ganham mesada e vocês não estão ajudando com nada? Vocês têm idade já para isso. Porque tudo, infelizmente, passa por um recurso. Você quer ajudar? Não, não quero dar 1 centavo. Tá bom, sua força de trabalho. Levanta, vai lá e pega uma cadeira, empurra uma cadeira de roda, abre uma porta. Faz qualquer coisa, pô. Porque não adianta a gente achar que está criando doutores,
está criando membros valiosos da sociedade, se não são homens de bem, que vão passar por aflições da vida e podem sucumbir se não estiverem com esse lado moral e esse lado espiritual fortalecido. Ontem mesmo foi dito aqui, né? As pessoas podem enlouquecer, literalmente, com as aflições da vida. Ninguém está livre. Ah, eu trabalho aqui na casa, eu vou na sodalícia, eu vou no abrigo, eu contribuo na sopa. Problema seu, é seu dever. Isso não significa que você não tem débitos a sanar na sua encarnação. Então, nas aflições da vida, gente, é um item que eu estou me demorando muito, porque... Oh, perdão, já estou no favor até... Ó, a loucura, tá vendo? A gente já está tendo favor obtido. Favor obtido é por uma prece que você fez, por uma aflição da sua vida. Você recebeu? Está merecendo. Aí ele fala aqui assim, ó. Não podemos considerar apenas as grandes coisas importantes, porque às vezes as menores em aparência são as que mais influem no nosso destino. Aqui falam nosso, mas se a gente parar para pensar, pode ser um destino de várias pessoas. As menores decisões, como não avançar um sinal. Você pode não provocar um acidente. Você pode não envolver várias famílias. São as menores coisas, às vezes, que influenciam sobremaneira no seu destino. Se você olhar para trás, né, quem já tem aí seus 20 anos igual a gente olha para trás e fica pensando assim, poxa, Deus foi muito bom. Comigo, pelo menos, eu penso assim, ninguém nunca me ofereceu droga, ninguém nunca me chamou para fazer um troço louco, mas hoje, infelizmente, novamente, vendo no jornal, uma barbaridade com uma menina de 13 anos. Então, esse favor obtido, que pode ser em qualquer momento da sua vida, a gente precisa refletir também com os exemplos que estão por fora, nas pequenas coisas que a gente pode fazer, como usar o nosso poder de influência como evangelizadores, doutrinadores, para colocar na cabecinha deles conceitos morais que por vezes eles não têm no seu ambiente costumeiro, né? Coisas que às vezes estão perdidas por aí porque a gente não quer ter trabalho, mas pode influenciar demais no nosso destino, porque incansavelmente eu vou dizer isso o tempo inteiro, eles são o nosso futuro. Então, se eu formar um mau professor, um mau policial, uma má enfermeira, amanhã posso ser eu a ser socorrida por um deles. Até por egoísmo, isso tem que ficar muito dentro da gente. A gente tem que fazer o bem pelo bem, ok, mas a gente tem que fazer o bem porque é importante para o nosso progresso como um todo. E devemos agradecer também absurdamente a saúde que nós temos, seja como for. Porque com certeza, se a gente olhar para o lado, vai ter alguém em uma situação mais complicada que a nossa. E é só quando dói que a gente vê. E aí a gente recebe o favor de melhorar daquela situação momentânea, né? E repetir a falta às vezes, que causará novamente aquela dor. Então, nossas ideias, nossa fé, nossa perseverança, nossa força, nada disso é material, né? Tudo isso nós precisamos resolver, agradecer. Quantas coisas, quantas ideias revolucionaram o mundo, quantas ideias, né? Se a gente for pensar hoje no nosso smartphone e pensar que antigamente as notícias chegavam por pombos, se a gente for pensar, levando agora para as Olimpíadas, que a maratona foi por conta de um soldado que teve que levar uma notícia de um lugar para o outro, correndo. Olha como a gente, Otávio também falou isso ontem aqui, olha como a gente está usando mal a tecnologia a nosso favor, as ideias de outras pessoas a nosso favor, contra, né? Não a nosso favor. Então a gente precisa pensar nisso tudo. A próxima.
ato de submissão e resignação. Eu não sou ninguém, mas eu acho que Kardec poderia ter colocado essa um pouco antes do favor obtido, mas não, Kardec, por favor. Por quê? Se a gente for submisso e resignado, é porque a gente estava passando por uma aflição. Ela não se resolveu. A gente precisou confiar em Deus. A gente precisou ter fé, força, paciência, para suportar e sem murmurar, para não perder a prova, que é o que nos orienta, né? Mas a gente reclama, né? A gente reclama muito. Essa daí eu ouso apostar. Essa aí, além de teimar, eu aposto. Reclamar é do ser humano. Como que não reclama? Reclama do preço do gás, reclama do preço do arroz. Banana, R$10. Onde já se viu isso? Acabou o ditado a preço de banana. Acabou esse ditado. Toda vez que eu olho para uma banana, eu penso nisso. Foi-se por água abaixo. As próximas gerações talvez não entendam esse ditado. Tal coisa está a preço de banana. Isso não existe. Banana é R$10. Eu não compro mais banana. Vou plantar a bananeira. Falando sério. Não tem condições. Então, ousando ordenar aqui o nosso evangelho, passou pela aflição. Não passou a aflição, porque não era para passar. Você estava na prova, né? Você vai precisar ser submisso e resignado. E como que a gente vai fazer isso? Entendendo, interiorizando e sentindo na gente que somos os causadores dessa aflição. Se eu não posso andar de salto, por que eu vou andar de salto? Se eu não posso usar perfume porque me queima, por que eu vou passar o perfume? Né? Se eu já fraturei a coluna, por que eu vou fazer um esporte radical? Né? São coisas que nos agradam, por vezes. Por isso é difícil. Né? Aí é uma doença crônica. Sou hipertenso. Adoro tacar um salzinho na comida. Não pode. É regra. Mas enquanto a gente não interiorizar, né, que se não for hoje, nessa encarnação, é uma causa anterior, mesmo assim provocada por nós, a gente não vai conseguir ser resignado. A gente vai precisar calcular direitinho a nossa encarnação, a gente vai precisar dosar, a gente vai precisar ponderar, né? E no final disso tudo, elevar o nosso pensamento a Deus e fazer o que essa coletânea está pedindo, se ficar muito pesado, porque normalmente é muito pesado. Fazer a prece, pedir o auxílio, né? Porque se a aflição for tamanha, né? Se a gente não consegue falar. Antigamente, eu ouvia muita gente falar assim: eu só consigo saber o que ela está sentindo se eu passar pelo mesmo. Mas eu acho que nem assim, porque cada indivíduo é um, cada bagagem é uma. Então você pode ter cálculo renal, eu também, para você ser de uma forma, para mim ser de outra. Né? É o mesmo cálculo, é a mesma intensidade de dor, mas você suporta de uma maneira, eu de outra. Eu vou ter uma reação, você vai ter outra. Mas o que é sabido e defendido aqui para a gente é que nós precisamos sempre agradecer, parar um pouquinho, fazer uma prece e pedir forças para que nós possamos suportar. Porque a natureza dessa aflição, a natureza dessa expiação pode nos parecer uma punição por aquilo que nós erramos, mas é uma condição de aprendizado. Só que dói. Que é a finalidade, né, da gente estar nesse planeta. Né? Nenhum de nós é missionário. Né? Nenhum de nós está aqui por uma causa maior. Nós estamos aqui mesmo para progresso, para melhoria. E é dessa maneira. Né? Hoje eu estava ouvindo um estudo de uma
uma palestrante que ela é de Brasília. E ela disse que tinha um frequentador da casa que ele tinha um bracinho assim. O braço vinha daqui para cá, daqui ele era molinho, depois era duro, molinho, duro, molinho. Ele se assimilava a um chicote. Quem olhasse via um chicote. E ele era extremamente envergonhado com essa condição. Ele, tudo que podia fazer para se cobrir, ele cobria. E foi dada a explicação pelo plano espiritual a ele, que ele era um capataz. E que quando os escravos fugiam, o dono do engenho mandava recuperar. Escravo era bem. O cara não queria maltratar o escravo. Queria o escravo bem, porque o escravo tinha que trabalhar. O escravo tinha que ser vendido. A escrava tinha que procriar. Então não era para matar, era para trazer. E ele achava e matava a chicotadas. E quando voltava, dizia que não achou. Então ele plasmou essa modificação, né, nele mesmo. Porque a gente, quando está livre, a gente compreende as coisas melhor, né? Melhor do que encarnados, né? Ilimitados por essa veste. Então ele plasmou isso. E o braço dele era exatamente um chicote. O mesmo que ele usava. Uma lembrança permanente, né, para ele nessa encarnação do que não fazer. Ser resignado com aquela conformação física para que ele possa se modificar e ter uma outra conformação na próxima encarnação. Porque se ele usou mal, né, lhe foi proporcionado uma prova para que ele entendesse melhor, né? Nos cabe levantar, sacudir a poeira, como a música diz, dar a volta por cima, dando duplo twist carpado, rebolando, né, fazendo o que for necessário, mas sem murmurar. A parte difícil é o sem murmurar, porque é a parte difícil mesmo. Sou o primeiro a levantar o braço, sem reclamar, que é complicado. A próxima, num perigo eminente. No perigo iminente, provavelmente a gente não vai estar igual nossos irmãos assim, né? Que eles costumam andar com a Bíblia debaixo do braço. Então a gente no perigo iminente a gente não vai falar assim: peraí, seu bandido. Item do capítulo 28, só um instantinho, por um perigo iminente. Deixa eu fazer uma prece? Não vai dar tempo. Então, se a gente passa por perigos iminentes, qual é o ideal? É que a gente já esteja com essa bagagem toda sedimentada, né? É que a gente esteja com todo esse conteúdo já em nós. Porque nesse breve momentinho, não precisa de palavras difíceis, jargões batidos, não precisa copiar a prece do palestrante famoso, não precisa de nada disso. Basta a gente mesmo se ligar. Então, aí a gente vai se remeter aos nossos irmãos católicos. O irmão católico, ele tem santos de devoção. Eles conseguem atingir isso rapidinho. Vocês podem observar. Deu alguma coisa de errado com o olho, Santa Luzia. Deu alguma coisa de errado que é impossível, Santo Expedito. Se for para ir para não sei aonde, vou armado com as armaduras de São Jorge. Não é rapidinho que eles têm na ponta da língua? A gente não tem isso. A gente, às vezes tem. Quando é dor, a gente grita logo no Doutor Bezerra, né? A gente já pede logo a todo mundo que, quando é dor, a gente pede, né? Mas a gente esquece do nosso mentor. A gente esquece de pedir ajuda, né? Na hora é só reclamação. Desespero, choro, ranger de dente, pranto, desespero. Aí depois, a prece. É o contrário. Primeira prece, se liga ao melhor que tiver, porque a nossa vibração se eleva,
a gente consegue atingir os nossos amigos que querem o nosso bem, e aí a gente consegue, né, suportar melhor o medo, suportar melhor o perigo, suportar melhor as perdas, né, o que absurdamente pode chegar para a gente de uma maneira inesperada. A gente tem o caso do Chico no avião, se desesperou. Emmanuel mandou ele morrer com educação. Vê bem, acontece com todo mundo. Olha o escol dele, olha o nosso. Acontece. Mas o negócio é o treino. Se a gente se sentir fraco, impotente, sozinho, com a nossa alma destruída por vezes, isso pode acontecer em qualquer parte do planeta, com as pessoas mais pobres, as mais ricas. Pode acontecer com qualquer um. Isso pode abalar qualquer um, porque a dor dói igualmente, ela nos iguala. Essa é uma lição muito importante. A dor nos iguala. Então, não interessa em que posição você está. A leitura ontem do Evangelho da Parábola do Mal Rico falou sobre isso. Não interessa se você é abastado, se você é humilde. Se doer, doeu. Se aprender, aprendeu. A gente só vai descobrir de fato no plano espiritual. Porque se a gente estiver vestindo uma máscara hoje, que a gente pode conseguir vestir essa máscara durante uma encarnação inteira, é só para a gente mesmo e para os demais encarnados, porque o plano espiritual todo está vendo. E no fundo a gente também está. A gente também sabe. Então não adianta a gente querer dar carteirada, passar na frente, sabe quem eu sou, sabe com quem está falando, mesmo no momento da dor, né? Mesmo no momento do perigo iminente, né? Porque não vai adiantar não. Cada um tem a sua hora de passar por aquela provação. Deixa eu andar mais rápido. Após ter escapado de um perigo, aí todo mundo faz. É o ufa. Passou pelo perigo rapidinho, também lembra de todo mundo. Ai, doutor Real, muito obrigada. Passei, graças a Deus, acabou. Por hoje, né? Por hoje. Aqui entra a nossa certeza que nós somos simples seres, pequenos grãos de areia, que estamos hoje nesse segundo, nessa posição, mas amanhã podemos não estar. Nesse momento, a gente pode fazer uma recapitulação de tudo que a gente passou, como somos agraciados, como somos protegidos, né? Como somos salvos, entre aspas, né? Porque nós não somos salvos. Nós conseguimos ultrapassar aquela adversidade, né? E temos que tirar proveito disso. Para que na próxima situação, a gente consiga dar conta melhor. Só mais um casinho, rápido. Tá havendo cobrança de taxa lá no trabalho, na calçada. Passam rapazes cobrando uma taxa de segurança. Isso causa medo. Confesso a vocês, na primeira vez que me aconteceu, eu quase fechei o estabelecimento e vim embora. Eu não fiz prece, eu não lembrei do plano espiritual. Eu tinha essa imagem atrás de mim e te confesso que zerou minha cabeça na hora. A única coisa que eu consegui fazer foi pegar o telefone e mandar nenhum filho meu passar lá. E todo mundo achando natural. Eu não achei natural. Pois bem, o tempo passou, eles pararam de aparecer. Recentemente, tem uns meses, assim, uns 3, 4 meses, passou uma dupla novamente. E um deles eu tenho certeza que eu conheço. Se não é daqui, eu conheço. Daqui. Eu olhei bem dentro do olho dele. Falei, a gente se conhece, não se conhece? Eu não tive medo. Impressionante. Zero medo, zero medo. A intimidação era similar, a postura, o vocabulário, tudo era igual. Mas eu não tive medo, estava sozinha, fazendo unha eu estava, para vocês verem quanto movimento estava tendo, né, no trabalho. Nenhum. Estava lá fazendo a unha eu estava. Só parei para olhar para ele. E eu falei, jovem, bem jovem. Falei, a gente se conhece, não se conhece? Não, tia, não, a gente não se conhece. A gente se conhece. A gente se conhece, sim. Passado o tempo, essa semana que passou, eu bati nele. Estava dando ré.
e ele passou com a moto atrás. Meu carro já está todo craquelado mesmo, deu um arranhadinho, saltaram 3 homens do carro, eu saltei por último, mas eu já tinha visto no retrovisor o que tinha acontecido. Aí eu olhei para ele e falei assim, pode ir embora, meu filho, vai com Deus. Não aconteceu nada. Eu pago. Falei, nada, tá pago. Não aconteceu nada, né? Se quiser eu pago. Falei, eu não quero que você pague. Tá tudo certo. E ele foi. E ninguém reconheceu ele. Só eu. E eu até brinquei em casa, eu falei, que você vai evangelizar esse menino? Todo dia que ele vier aqui, mas é eu que parei de ir lá. Mas não senti disso, não senti medo. Sim, em casa eu fiz muita prece. Na primeira ocasião, não, que é o perigo iminente, né? Eu não tive essa reação. Mas depois eu fiz muita, porque eu tive medo real. Pelos meus, né? Por mim, confesso que pouco, mas pelos meus, né? Os meninos na rua aí e tal, uma covardia. Mas após ter escapado desse perigo, que é o item agora, por isso que eu contextualizei com essa história, entra a certeza de como Deus é bom. Quando a gente escapa, será que ele teria tido aquela reação se eu tivesse tratado ele com autoridade, de com quem você sabe, com quem, sabe? Não, mas não aconteceu, não foi por mérito meu não, foi porque simplesmente eu não fiz. Covardia, bota no nome que você quiser aí, né? Receio, mas tratei ele com educação. Com a educação que eu gostaria de ser tratada e também com a educação que eu gostaria que ele continuasse me tratando, porque ele estava me tratando com a educação. Eu não queria que a coisa piorasse. Mas eu vi na situação dessa batidinha uma forma de agradecer por ter escapado de um perigo. Eles pararam de incomodar lá. Só a presença já incomodava, porque amedronta, né? Causa uma incerteza na gente. Já o oposto, que é escapar do perigo, causa uma certeza. E essa certeza que fortalece a gente, que dá ânimo, que faz respirar com alívio, que faz a gente estar aqui hoje estudando, que vai fazer com que a gente volte para a nossa casa com uma boa mensagem, né, com outro olhar para os nossos problemas, para as nossas convivências, para as situações do nosso dia a dia, né? Então, toda vez que a gente for salvo e escapar disso, a gente pensa assim, como somos queridos e únicos perante Deus. Tá certo? Gente, o horário chegou. O estudo é do 24 ao 30. Leiam tudo, tá? Se bem que eu acho que faltava pouco. Faltava pouco. Só faltava a ação de... Posso ler, diz? Só faltam. Ação de graças após ter escapado de um perigo. Não tem como não fazer prece. Aí, acho que até uma amiga minha que falou, como é engraçado, né? Ela é evangélica, ela falou assim, mas é tanto Nossa Senhora que eu falo, é tanto Nossa Senhora, porque a gente passa por susto quase toda hora. É um ônibus correndo, agora tem BRT, mas antes era um ônibus desviando de não sei o que, passando para lá, passando para cá. É história de estar tendo tiroteio, não sei aonde. É um barulho lá na rua, que fez um barulho aqui em casa. Vai ver o que é, vai ver o que é. Sabe, a gente está tão assustado, né, que não tem como não fazer, né? Esse foi o final com a cereja do bolo. Porque quando a gente recebe ação de graças após ter escapado de um perigo, não tem como não fazer a prece. A gente faz mesmo que involuntariamente, como ela disse, graças a Deus. Está feita a prece, gente. Porque você se conectou verdadeiramente ao que importa, que é ao ato de submissão a Deus, à vontade de Deus e aos acontecimentos como eles se dão. A nossa vida é feita de desafios, dores, perdas, complicações, tudo isso vai nos abalar. Mas aí a gente vai fazer penitência, acender vela, fazer romaria, doar X de dinheiro, nada disso vai livrar a gente. Nada disso. Porque quando Jesus curava,
ele dizia, naquele momento, o que você quer? Mas se você não quiser de verdade, aquilo torna-te acontecer, porque você não aprendeu nada com aquela lição. Então, o importante é a gente aprender com a lição, dar sentido às adversidades que nos acontecem, para que a gente tire proveito e seja propagador do ensinamento que nos chegou com aquilo, né? Para que a gente possa, pelo menos fazendo esse pouquinho, a gente seja como um profeta, né? Como um discípulo, um apóstolo, que pode, na pequena parcela que a gente aprendeu, passar a mensagem que Deus e Jesus, através de Jesus, nos ensinou, né? De que nós somos todos filhos de Deus e precisamos nos afinizar com a lei dele. E nessa coletânea de preces a gente vai encontrar todas as preces baseadas em todos esses itens, tá bom, gente? É que era impossível ler prece por prece com tantos itens. Obrigada pela atenção de hoje. Boa tarde a todos. Nesse momento nós vamos ler a lição 126 do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem o tema Ajudemos Sempre. E quem é o meu próximo? Está em Lucas, capítulo 10, versículo 29. O próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhes rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadecemo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situados na terra para aprender a auxiliar. E nesse momento, a gente vai elevar a nossa vibração. Os médiuns vão se preparar para o momento do passe.
após a nossa prece desse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bons amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Ajudemos sempre. A pergunta no início desta mensagem de Emmanuel se deu no contexto em que Jesus anunciou a parábola do bom samaritano. Allan Kardec e o Paulo, apóstolo, em espírito, nos ajudam a entender melhor essa parábola. Devemos agir segundo Emmanuel nos adverte nesta mensagem. Como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Ou seja, devemos ser as cartas do Cristo, a gleba de sofredores e necessitados para os quais ele dedicou seu messianato. Emmanuel nos diz aqui que no Evangelho a posição neutra significa menor esforço. Muito parecido com o Espírito Paulo, o apóstolo, que nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: submetei todas as nossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto, uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, a mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Emmanuel ainda nos diz que se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos, o que quer dizer que já sabemos o que devemos fazer. Nossa consciência, já temos gravado as leis de Deus e a lei de amor. Façamos tudo o que tiver ao seu alcance, ao nosso alcance, para que o nosso próximo receba de nós o melhor de nós. Nem que seja uma prece, como estamos aprendendo durante o estudo de coletânea de preces que estamos tendo durante esse período. Que estejamos sintonizados com o Cristo na hora que Ele estiver assistindo um necessitado e sejamos ativos, pois quase sempre somos passivos. Que Deus nos ajude e que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. E agora, nesse momento, iremos continuar sentindo a vibração dos bons espíritos de Jesus, para que possamos receber a mensagem do plano espiritual. Muito reflexiva as lições de hoje. Será que nós estamos nos submetendo à vontade do Pai?
Será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou? Será que eu estou amando o meu próximo como eu deveria? Será que eu estou sendo indulgente para com o próximo? É muito fácil criticar o outro, mas coloquemo-nos no lugar dele. Sintamos a dor que ele traz na alma e elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai para que ele seja aliviado de suas dores, para que as aflições da vida não o impeçam de caminhar. Porque o planeta é de expiações e provas, onde nós estamos recordando aquilo que aprendemos no plano espiritual, para ver se realmente isso ficou sedimentado em nosso espírito. Porque é só diante das aflições, dos perigos e dos problemas da vida é que nós vamos realmente sentir se estamos aceitando essas dores que nos alcançam. Se tudo isso é reflexo de nossas escolhas do passado, nós não temos que nos lamentar, mas sim agradecer. Agradecer todas as oportunidades que nos são dadas. Agradecer pelo pão de cada dia. Agradecer pelo teto que nos acolhe das intempéries do tempo. Pela doutrina que nos dá toda a condição de conhecimento, para que modifiquemos o nosso modo de pensar e de ser. Basta que estejamos atentos e estejamos em constante vigilância e oração, para não cairmos no erro novamente. Porque quantos se preparam, fazem promessas, e quando mergulham na carne, com a bênção do esquecimento, não fazem nada daquilo que se comprometeram. Mas oremos por todos eles também, porque são nossos irmãos. E cada um tem um modo de encarar a vida, e todos estamos no mesmo barco. Todos estamos a caminho da nossa renovação espiritual, da compreensão, do entendimento e da aceitação. Pensemos nisso com muito carinho e olhemos para nós mesmos para ver o que nós estamos fazendo com o conhecimento. Que nós não deixemos o orgulho, a vaidade e o egoísmo crescer em nós, mas que nós sejamos humildes e submissos à vontade do Pai. E que Ele possa, nesse momento, derramar sobre todos as suas bênçãos e a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez encerrando o estudo do Evangelho nesta tarde, nesta casa bendita, que nos traz tanta reflexão, para que possamos evoluir os nossos espíritos
pois é para isso que estamos aqui. Que a gente possa ser gratos, submissos, resignados, bondosos, que a gente possa aproveitar cada lição que nos foi trazida nessa tarde, com as bênçãos desses espíritos amigos que estão debruçados em nossas vidas para nos auxiliar. Obrigada, Senhor. E abençoe a todos aqui presentes. Abençoe essa casa. E pedimos a permissão para que possa ser encerrado a palestra e o estudo dessa tarde. Que seja em seu nome, Senhor, em nome de Deus acima de tudo, em nome dos amigos espirituais, graças a Deus. Hoje é você. Ontem eu perguntei, tá frio, não tá? É verdade, olha. Aqui nós temos, para quem ainda não recebeu, nós temos um nosso folderzinho da campanha do cobertor, que a gente tem um trabalho do grupo de Alta de Souza, que a nossa querida falou. E esse grupo sai nas ruas para levar comida, água, itens, né, de necessidades e cobertor, porque está muito frio. Nesse último Dia dos Pais, nós pedimos, vamos dar muitos presentes, muitos cobertores para esses queridos, porque o frio está muito grande. Na nossa casa a gente não aguenta de frio, imagine nas ruas, né? Então a gente continua com essa campanha, agradecendo aos que já nos ofereceram ajuda, mas se vocês puderem multiplicar essa campanha, trazendo cobertor, levando essa campanha para outras pessoas que não conhecem, que não participaram, a gente agradece, tá bom?